A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Amar a Deus e aos irmãos da forma como Deus ordena é algo muito natural, é algo normal para os que vivem pela fé, vivem em espírito. Estamos falando dos irmãos que vivem na graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam de verdade, porque servem a um Deus de verdade, um Deus de amor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glórias ao Senhor, que nos criou em amor, e em amor irá receber nos céus os que vivem em amor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra faça florescer no teu coração o verdadeiro amor de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, de nada adianta tentarmos tapar o sol com a peneira. O povo de Deus age como se Deus não estivesse vendo tudo o que fazemos aqui na terra. As pessoas vivem como se não existisse o juízo final e não dão a devida atenção ao conhecimento profundo das coisas de Deus. Deus é a mais pura expressão de amor e justiça, e a sua palavra é provada. Ele está atento a tudo o que ocorre neste mundo, a tudo o que fazemos, falamos ou pensamos. Porventura,
aquele que fez os olhos não verá? E o que fez o ouvido não ouvirá? Nada consegue escapar da onisciência e da onipresença do Criador. Tudo o que o Senhor faz tem um propósito definido. Ele nos deixou mandamentos. Não foi para zombarmos ou para ignorarmos. Foi para cumprirmos. E por que ele fez isso? Porque ele conhece a natureza rebelde do ser humano. Ele conhece a inclinação do homem para o erro, para o pecado, para o mundo e para a soberba. E como esses são atributos que não entram no céu, o Senhor, que deseja a salvação de todos os que são seus, estabeleceu as regras para nossa conduta nesta vida. E para nossa segurança nos deixou tudo por escrito, para o conhecimento de todos os que creem nele. Toda desobediência a Deus é pecado. Não podemos minimizar a importância das leis e mandamentos do Senhor, porque elas são ordens para nós, não são sugestões. E não podemos dizer que não as conhecemos. Elas estão na nossa Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia inteira. Desprezar uma ordem de Deus significa desprezar ao próprio Deus. Estejamos plenamente seguros de que todos, principalmente nós e todos os que algum dia tiveram contato com a palavra de Deus, seremos julgados pelo cumprimento ou não das ordens do Senhor. Então, é tolice distorcer qualquer mandamento, adotando interpretações do nosso agrado. Deus é o mesmo e não muda. Ele já nos deixou dito: eu sou o que sou. Ou aceitamos Deus da forma como Ele é, ou estamos nos enganando e seguindo ao maligno. Mas, cuidado! Nós somos de Deus e nós estamos em Deus. Os do mundo é que estão no maligno. Ninguém consegue sobrepor a própria vontade à vontade de Deus. Não desprezemos os detalhes da palavra de Deus. Ela sempre contém um significado amplo e profundo. Deus fala nas linhas e nas entrelinhas. E Ele nos dotou de inteligência para compreendermos a sua verdade. Ele nos deixou o seu Espírito Santo para nos ajudar e ainda a possibilidade de recebermos da sua sabedoria para realizarmos boas obras. No livro de Êxodo, vemos que Bezalel recebeu todo tipo de sabedoria e conhecimento da parte de Deus para a construção do tabernáculo. Não existe qualquer justificativa para não obedecermos a Deus. Existem irmãos
que vivem no engano e de forma consciente, porque se agradam desse estilo de vida. A vida no engano. Mas um dia a verdade vem à tona. Ela sempre vem. Se não vier agora, vai vir no juízo final, quando já será tarde demais. É melhor mudarmos agora. O melhor investimento que uma pessoa pode fazer nesta vida é no próximo século. Levemos a sério as coisas de Deus. Esta mensagem é a continuação da nossa mensagem anterior de número 487, com o mesmo título: Ao próximo como a ti mesmo. Recomendamos a quem ainda não assistiu a essa mensagem, estamos apresentando, que o faça para obter mais conhecimento sobre esse assunto de vital importância para todos nós: o amor a Deus e aos irmãos. Todos os mandamentos que Jesus nos deixou estão fundamentados no amor. E não podia ser diferente. O nosso Deus é um Deus de amor. E para podermos viver junto a Ele no céu e conviver com o mundo celestial, temos que estar também fundamentados no amor. Quem não conseguir compreender essa verdade e não aceitar viver da forma como Deus manda que vivamos, vai precisar ser trabalhado e moldado pelo Espírito Santo antes do julgamento final, ou, se for salvo, será salvo como pelo fogo. Quem vive hoje da forma como deseja, fazendo as suas próprias vontades, curtindo a vida, já está tendo o seu galardão. Não deve pretender receber qualquer premiação no final. E certamente não é uma pessoa de Deus. Está escrito que resta um repouso para o povo de Deus. E o repouso é para os que incansavelmente obedeceram a Deus e o serviram, que sacrificaram os seus desejos da carne e que preferiram investir no Espírito. Esses são os verdadeiros vencedores, que compreenderam que esta vida é muito curta, que passa como um sopro, e que é um ato de sabedoria investir em uma vida futura, em uma vida eterna, conforme a recomendação de Deus. Não pensem que a nossa vida celestial é uma fantasia. É uma promessa de Deus. Mas é uma promessa restrita aos que são dele. Os mandamentos de Deus são a melhor orientação para sermos agradáveis a Deus. São a instrução dada justamente por quem irá nos julgar no final e que deseja a nossa salvação. O céu
o lugar de habitação do Senhor, é um lugar para a vida espiritual, para o amor e o louvor ao Senhor. Lá no céu não entrará nem a carne, nem o mundo e nem a rebeldia. Salmo 94, 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Êxodo 35, 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. 1 de Coríntios 3, 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. No trecho inicial desta mensagem, do livro de Marcos, capítulo 12, em que Jesus, ensinando ao povo, respondia a perguntas, vemos no versículo 28 que um escriba, que observava atento as respostas de Jesus, vendo a sabedoria com que Jesus falava ao povo, se aproximou e perguntou-lhe qual seria o primeiro mandamento. Notem que naquela época o povo de Israel já havia recebido de Deus, através de Moisés, os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos foram depois estendidos pelo homem para centenas de mandamentos. Foram desdobrados. E esses tantos mandamentos eram aplicados ao povo de Israel. Então, a pergunta do escriba não foi sem sentido e demonstra como o povo já estava confuso com a quantidade de mandamentos e com toda a opressão que havia naquela época. E isso explica por que o escriba desejou ouvir da boca de Jesus, pela sua sabedoria demonstrada, qual seria o mandamento mais importante a ser cumprido. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual
qual é o primeiro de todos os mandamentos? Nos versículos 29 a 30, Jesus, antes de responder a pergunta do escriba, deixa claro que a sua resposta seria para todo o povo de Israel. Ele convocou o povo de Israel a ouvir. Compreendamos, irmãos, que naquela época o povo de Israel eram os filhos de Deus. Hoje somos nós. Então Jesus, esclarecendo que o nosso Deus é o único Senhor, em seguida apresenta o primeiro e maior de todos os mandamentos, esclarecendo que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isso significa, irmãos, amar a Deus acima de tudo e de todo. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Não existe nada, nem ninguém, a quem devamos amar mais do que ao nosso Deus. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. No versículo 31, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus complementa a sua resposta, apresentando então o segundo grande mandamento de Deus. Nós temos que amar aos nossos próximos da mesma forma como amamos a nós mesmos. Ou seja, com a mesma intensidade e profundidade. Não podemos amar a nós mesmos mais do que aos nossos irmãos. Essa foi a mensagem de Deus, a ordem de Deus. E Jesus encerra a sua resposta dizendo que não existe qualquer outro mandamento que se sobreponha a esses. Quem cumpre esses dois mandamentos, cumpre com toda a lei de Deus, cumpre com a vontade de Deus. Jesus aboliu com essa informação, com essa frase, as centenas de mandamentos que haviam. Marcos 12, 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus acima de tudo e de todos não significa dizer com a boca: Deus, eu te amo, e depois negar a Deus com as atitudes e comportamentos. Não é isso? Temos que amar a Deus de verdade e colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas.
Deus nos deixou ordem para prestarmos culto a Ele. E quem não comparece aos cultos com a alegria de estar na casa do Pai, mas deliberadamente encontra desculpas para não comparecer à congregação e dá lugar à preguiça, ou escolhe ficar em casa devido à final do campeonato de futebol, ou para assistir ao último capítulo da novela, ou porque foi convidado para um churrasco, não ama a Deus em primeiro lugar, ou definitivamente não tem compromisso com Deus. Notem que ninguém está proibido de se divertir. Não é isso que estamos dizendo. Mas primeiro, antes de tudo, temos que honrar a Deus. Se não comparecemos aos cultos porque nos desentendemos com algum irmão, não amamos a Deus acima de tudo e de todos. Não podemos privar Deus da nossa adoração a Ele por causa de um irmão. Deus tem que estar no nosso primeiro lugar. Também, se deixamos de ir aos cultos porque não gostamos de algo que o pastor falou, então essa pessoa ia aos cultos por causa do pastor e não por causa do Senhor. Ela não ama a Deus acima de tudo e de todos. E esse negócio de não gostar do que o pastor falou precisa ser tratado com muito cuidado. Se o que o pastor falou está em conformidade com a palavra de Deus, ele está certo. Porque não foi ele quem falou, foi Deus. Mas se o que ele fala não tem qualquer respaldo bíblico, é preciso confrontá-lo em um momento oportuno com a Bíblia na mão. E se não houver justificativa e a situação persistir, está na hora de buscar outra congregação. Mas precisamos também compreender, irmãos, que igreja perfeita nós só vamos encontrar no céu. Aqui na terra existem igrejas corretas, formadas por pessoas aprovadas por Deus, onde podemos louvar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e aprender as verdades de Deus. Compreendamos que nós também não somos perfeitos. Quem for perfeito, atire a primeira pedra. Então, não basta o pastor ser correto e pregar as verdades de Deus. Nós também temos que ser corretos na nossa obediência ao Senhor. E se não entregamos na casa de Deus as primícias dos dízimos dos nossos ganhos, estamos roubando a Deus. E não amamos a Deus de todo o nosso coração, e de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento.
forma como Jesus mandou? E também não confiamos na promessa de provisão da parte de Deus. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. 1 Tessalonicenses 2:4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Com relação ao amor ao próximo, precisamos compreender que quando Jesus nos ordenou amarmos aos nossos próximos como a nós mesmos, ele estabeleceu que entre os irmãos deveria haver um tratamento igualitário, que deveríamos tratar aos nossos irmãos da mesma forma como tratamos a nós mesmos, sem qualquer preconceito ou diferenciação. E essa é a única forma de amarmos aos nossos próximos como a nós mesmos. Não é para amarmos a nós mesmos um pouco mais do que aos nossos irmãos, guardando para nós a melhor ou a maior porção e entregando ao irmão a parte menos favorável, ou a porção menor, ou para nos servirmos livremente e entregarmos aos irmãos as sobras. Não foi isso que Jesus nos quis dizer. É para nos servirmos
da mesma forma como servimos aos nossos irmãos. Se não repartimos o pão em igualdade de condições com os irmãos, estamos descumprindo tanto o segundo quanto o primeiro mandamento. E estamos nos enganando, porque não amamos aos irmãos da forma como Jesus nos mandou e também não amamos a Deus acima de tudo, porque amamos mais ao dinheiro e às nossas posses do que a Deus. Mas se você está pensando assim, ora, isso não é comunismo? Preste atenção e reavalie os seus conceitos, porque isso é Deus, é ordem de Deus. Nós não seguimos ao mundo, nós seguimos a Deus. A comunidade de bens é uma ordem de Jesus dada a nós, seus filhos. Os ímpios, eles não amam nem a Deus e nem a eles próprios. Quem ama a Deus o obedece, e quem não obedece a Deus não ama a Deus. Está no pecado, é um transgressor, não vive pela fé, não agrada a Deus e não está no caminho da salvação. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2:8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Amar ao próximo como a nós mesmos é uma ordem de Deus e não é algo absurdo ou uma utopia. Não é uma
tarefa ou uma missão impossível. Deus jamais nos ordenaria o que nós não pudéssemos realizar. Quem não estiver seguro a esse respeito, leia a Bíblia. Dedique tempo para conhecer a Deus. Estude com atenção cada trecho, cada versículo. Estude o livro de Atos dos Apóstolos e veja como os fiéis daquela época amavam aos seus próximos. Veja também os resultados que foram alcançados através da comunidade de bens, da irmandade e da fraternidade entre os irmãos. Veja a forma como Deus abençoou a igreja naquela época. Hoje, não existe comunidade de bens na igreja. Não existe o verdadeiro amor ao próximo. Não existe irmandade e nem fraternidade. E como consequência, não existe também a bênção de Deus sobre o teu povo e tampouco os milagres em profusão como havia naquela época. E mais, nos dias de hoje, a igreja investe tempo e dinheiro para atrair almas para Jesus e com pouco resultado. Mas na época da fundação da igreja, diante do amor ao próximo que havia, Deus atraía os fiéis, Deus conduzia as pessoas para a igreja. E essa é uma demonstração muito clara de que o Senhor não está de acordo com a forma como a igreja vive atualmente. Tudo o que estamos falando está na Bíblia, na palavra de Deus. Mas ninguém prega sobre isso. Não há interesse entre os líderes evangélicos para um retorno ao estado original da igreja. Ao invés de sermos sal e luz para o mundo, de sermos exemplo para os ímpios, a igreja adotou os padrões do mundo. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 5, 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém.
conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glórias ao nosso Deus! Quando nós falamos nesse último trecho que em toda a alma havia temor, esclarecemos que não era medo, ou seja, a igreja não estava amedrontada, assustada, havia temor de Deus, havia respeito a Deus e às ordens de Deus. O amor é sofredor, mas é benigno. Quem ama prioriza a felicidade e a alegria da pessoa amada em detrimento da sua própria felicidade, em detrimento da sua própria vontade. Assim, quem não se empenha mais em satisfazer ao próximo do que a si próprio é egoísta, é avarento e não cumpre com as ordens de Deus. O mandamento de Jesus para amarmos aos nossos próximos como a nós mesmos estabelece que o tratamento aos nossos irmãos, se os amamos, nunca pode ser inferior ao nosso próprio. Precisa ser, no mínimo, igual. Foi isso o que Jesus quis dizer. Foi esse o mandamento que Jesus nos deu. Quem ama não busca os seus próprios interesses, mas busca conciliar o seu interesse com o interesse e a necessidade dos irmãos. Isso, meus amados, é a justiça que Deus espera que nós pratiquemos. 1 de Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diante da palavra de Deus e dos esclarecimentos trazidos por estas mensagens,
ficam algumas perguntas que cada um de nós deve responder para si mesmo. Responder perante o Senhor. A igreja vive o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo como a si mesmo? Nós estamos realmente cumprindo os mandamentos deixados a nós por Jesus? Os discípulos de Jesus, na época da fundação da igreja, certamente responderiam de imediato a estas perguntas e ainda nos ensinariam muitas coisas. Eles eram pessoas de fé, viviam cheios do Espírito Santo de Deus e alegravam o coração do Senhor porque eram rigorosos no cumprimento das leis e mandamentos de Deus, como se vê no livro de Atos dos Apóstolos. Notem que Jesus não nos disse apenas: amai a mim e ao teu próximo. Não foi isso que Jesus disse. Ele foi bem específico. Quando ele disse que temos que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, era isso, era exatamente isso que ele queria dizer. Mas não é esse o amor que a igreja vive hoje. A igreja de Deus decaiu da fé, permitiu o ingresso do maligno nos seus organismos e abriu as portas da casa de Deus para o mundo. Mas não foi para converter aos ímpios, e sim para permitir que nós fôssemos catequizados por eles. Sim, a igreja abandonou a fé em Deus e absorveu os costumes e os valores do mundo. E isso está tão enraizado dentro do povo de Deus que mesmo que alguém se compenetre dessa situação tão grave e queira mudar o sistema, fatalmente não irá conseguir. Não obterá o apoio dos líderes e poderá gerar até mesmo uma evasão da igreja pela recusa de muitos dentre o povo de Deus, pela rejeição. Somente o Senhor poderia fazer essa obra e levar a igreja de volta às suas origens. Uma mudança cultural não é algo imediato. Não se consegue fazer de um dia para o outro. Mas é um processo que precisa ser iniciado. E sendo iniciado, os bons resultados aceleram o processo evolutivo. Na época dos apóstolos, sem toda a tecnologia e sem todo o conhecimento de que dispomos nos dias de hoje, eles conseguiram. Eles não tinham tecnologia, mas tinham amor a Deus e amor ao próximo. E se eles conseguiram, evidentemente, a igreja de hoje poderia conseguir também, se quisesse. Mas o fato é que a igreja não quer. Os que mais têm não querem compartilhar.
porque amam ao dinheiro, amam ao poder e amam ao seu patrimônio. Não amam aos irmãos e não amam a Deus. E o simples fato de falar a esse respeito já é o suficiente para gerar ofensas, ameaças, agressões e inimigos. Mas nós, meus irmãos, nós não queremos viver no engano. Nós cremos que existem culturas distantes. Vejam bem, distantes de nós, porém, muito mais próximas das leis e mandamentos de Deus. Culturas mais propensas ao amor ao próximo, onde nós cremos ser possível pregar o Evangelho em toda a sua plenitude e potencialidade e termos de volta a bênção de Deus na sua casa e sobre o seu povo, e a segurança de estarmos no cumprimento dos mandamentos de Jesus, agradando a Deus enquanto esperamos pela volta do Senhor. Nada está mais distante de nós do que a condenação eterna, do que o juízo de Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal ou na descrição da mensagem. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado por nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem e na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.